Oi gente, tudo bem com vocês? Cara, aqui na minha cidade tá mais calor que o normal. Eu tô morrendo aqui de calor. Entrei no meu quarto aqui tem pouco tempo e eu já tô assim, derretendo. E é isso, gente, bora pro relato de hoje. A história da casa da rua Green Street começa muitos anos antes da família Hodgson. Ela foi construída por volta de 1920, no período pós-Primeira Guerra Mundial, quando Londres tentava se reerguer. A casa geminada de tijolos vermelhos foram projetadas para trabalhadores das fábricas locais. Nada de luxo. Paredes finas, janelas estreitas e pisos que rangiam a cada passo. Aquela rua tranquila obrigava famílias humildes, mas unidas. No entanto, o número 284 sempre foi diferente. Alguns antigos pedreiros juravam que o terreno havia sido usado décadas antes como campo de sepultamento temporário, durante uma epidemia de gripe. Isso nunca foi confirmado oficialmente, mas o rumor atravessou gerações. A primeira família a viver ali foi discreta, e os registros quase desapareceram. Mas na década de 1960, um homem idoso chamado Bill Wilkins passou a ocupar o local. Bill vivia sozinho e, segundo vizinhos, sofria de problemas cardíacos e perda de visão. Morreu subitamente na sala de estar, sentado em sua poltrona. Exatamente o cômodo onde, anos depois, os Hodgson ouviram a voz rouca dizendo: "Eu morri aqui, sentado na minha cadeira." O mais perturbador é que o filho verdadeiro de Bill, localizado por investigadores anos depois, confirmou cada detalhe. Seu pai realmente morreu daquela forma e naquele mesmo ponto da casa. Em 1974, a família Hodgson mudou-se para a casa de Green Street. Peggy, uma mãe solteira, lutando para criar 4 filhos, via aquele local como um novo recomeço. A casa era simples, fria e cheirava a umidade, mas era um lar. Os vizinhos, no entanto, já comentavam: "Às vezes ouvimos coisas vindo dali. Parece gente conversando, mas não tem ninguém." Peggy sorriu, achando ser brincadeira, até a noite em que ouviu batidas rítmicas na parede do quarto das meninas. A partir dali, o que era um lar tornou-se epicentro de um fenômeno mundial. Pesquisadores que estudaram a casa anos depois afirmaram que o ambiente possuía uma energia incomum. As medições de temperaturas mostravam quedas bruscas de 23 para 12 graus em menos de 1 minuto. Um cheiro metálico, descrito como ferro queimado, tomava conta da sala. Nenhum equipamento conseguiu detectar uma causa física. Muitos diziam que ali não era uma casa, mas um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Nos dias que antecederam os primeiros fenômenos, Peggy contou que a casa parecia assistir a família. As luzes piscavam quando alguém chorava. Portas se fechavam sozinhas e o pequeno Billy dizia ver um homem de olhos brancos no corredor. Naquela noite de 31 de agosto de 1977, o armário do quarto das meninas se moveu sozinho, pela primeira vez. Janet gritou, Peggy correu, e assim começava o caso que marcaria a história como Enfield Poltergeist. O inglês aqui perfeito. É o que temos. Era por volta das 2 da manhã, quando as meninas Janet e Margaret acordaram com 3 batidas fortes vindas da parede. Janet, assustada, perguntou se era o irmão, mas todos dormiam. As batidas continuaram, agora mais rápidas, como se alguém batesse do outro lado. Quando Peggy entrou no quarto, viu algo impossível. O armário pesado de madeira deslizava sozinho até encostar na porta, trancando-as lá dentro. Desesperada, Peggy correu para a casa dos vizinhos, Vic e Peggy Nottingham. Eles voltaram com ela para investigar. E diante dos olhos de todos,
O som das batidas se espalhou por toda a casa. As paredes tremiam, o teto rangia e uma voz grave e rouca ecoou: "Saiam daqui." Vic, assustado, chamou a polícia. A polícia chegou pouco depois das 3 horas da manhã. A agente Carolyn Hips, uma das oficiais do caso, relatou em seu depoimento oficial que viu uma cadeira mover-se sozinha, deslizando pelo chão da sala sem toque humano. A cadeira foi examinada, nada de fios, nada de truques. O agente escreveu no relatório: "Um movimento inexplicável foi observado. Nenhuma explicação lógica encontrada." Era o primeiro registro oficial do fenômeno. Nos dias seguintes, a casa virou um pesadelo. Brinquedos voavam, a mobília se movia e vozes começaram a sair dos brinquedos eletrônicos quebrados. Janet passou a ser o foco das manifestações. Ela era jogada da cama, arrastada pelos cabelos, e falava com uma voz rouca, diferente da sua. Aquela voz dizia ser o homem que morrerá naquela casa anos antes. Descreveu com detalhes o local e a maneira de sua morte, detalhes que só foram confirmados depois. Os investigadores da Society for Psychical Research, em inglês aqui, gravaram mais de 200 horas de áudio. A voz supostamente de Bill Wilkins dizia coisas como: "Eu morri aqui e tive uma hemorragia e não consegui levantar da cadeira." Hello. Hello. Yeah. Margaret's sleeping until then. Margaret's sleeping until then. As análises mostraram que as cordas vocais de Janet não poderiam produzir aquele som por tanto tempo sem danos físicos. Mesmo assim, a voz voltava noite após noite. Durante uma das sessões, os repórteres viram Janet ser arremessada contra a parede, como se uma força invisível a empurrasse. Fotografias tiradas em sequência mostravam a menina levitando com o cabelo erguido e os pés fora da cama. Nenhum fio, nenhum truque foi encontrado. Os flashes capturaram o que parecia ser o auge da energia e o pavor estampado nos rostos das crianças. Após meses de visitas, gravações e estudos, o fenômeno pareceu cessar. A família tentou retomar a rotina, mas semanas depois o silêncio foi quebrado novamente. Uma cadeira se moveu na sala, o relógio parou exatamente às 3h17 e Janet, em lágrimas, sussurrou: "Ele voltou, ele nunca foi embora." Durante 18 meses, a casa número 284 foi estudada por investigadores, cientistas e até padres. Nenhuma explicação definitiva foi dada. Alguns dizem que tudo era uma farsa infantil. Outros que Janet foi apenas o canal de algo muito mais antigo. Até hoje, quem passa a noite por Green Street afirma ouvir as mesmas batidas, 3 toques secos na parede, sempre às 3 da manhã. O caso da família Hodgson logo se espalhou pela Inglaterra. Em agosto de 1977, o investigador Maurice Gross, se é assim que fala, Deus sabe ou não, membro da Society for Psychical Research, foi designada para estudar o fenômeno. Gross havia perdido a filha em um acidente meses antes, e muitos acreditam que essa dor o aproximou do caso. Ele passou mais de 180 dias dentro da casa, registrando sons, gravações e eventos inexplicáveis. Durante as investigações, Gross e o pesquisador Guy Lyon Playfair, nossa, mas esses nomes também me ajudam, coletaram centenas de fitas com ruídos, vozes e fenômenos físicos. Em várias delas, Janet falava com uma voz masculina rouca, que dizia ser Bill Wilkins, o antigo morador da casa. A equipe verificou o nome dos registros públicos e o impossível aconteceu. Bill Wilkins havia realmente morrido ali em 1963 de hemorragia cerebral.
exatamente como a voz descreveu. Em 1978, uma equipe da BBC Rádio tentou filmar as manifestações. Mas assim que os equipamentos foram montados, as câmeras pararam de funcionar, microfones queimaram e luzes começaram a piscar sem explicação. O técnico relatou: era como se algo não quisesse ser gravado. O ar parecia pesado, sufocante. As imagens que restaram mostravam objetos voando e Janet sendo empurrada para fora da cama por uma força invisível. O fotógrafo Graham Morris capturou as imagens mais conhecidas do caso. Janet pairando no ar, os cabelos e o corpo arqueado como se uma força a suspendesse. Ele jurou que não havia truques, mas críticos disseram que ela apenas saltava da cama. Ainda assim, a expressão em seu rosto, medo puro, não encenação, continua intrigando estudiosos até hoje. Nem todos acreditaram. Céticos apontaram contradições nas entrevistas e alegaram que Janet e Margaret admitiram ter forjado alguns fenômenos para chamar a atenção. Mas quando foram confrontadas, Janet respondeu: talvez tenhamos brincando uma ou duas vezes, mas 90% do que aconteceu foi real, e ninguém pode tirar isso de mim. Grosses e Playfair continuaram firmes, afirmando que algo sobrenatural realmente agia naquela casa. Em 1979, o fenômeno começou a cessar. Janet foi internada temporariamente em um hospital psiquiátrico para observação, mas nada normal foi encontrado. Quando voltou, as batidas haviam parado. A família mudou-se pouco depois, deixando para trás a casa 284, que voltou a ser ocupada por outras famílias. E os novos moradores também relataram sons estranhos. Anos depois, Janet se casou e se mudou para outro lugar de Londres. Em entrevistas concedidas em 2011 e 2016, ela reafirmou: foi real, não consigo explicar, mas foi real. Ela contou que às vezes ainda sonha com o velho Bill Wilkins e que sente uma presença observando-a quando está sozinha. Maurice Gross, o investigador, morreu em 2006 e amigos afirmaram que, em seus últimos dias, ele dizia ouvir batidas na parede do quarto. Coitado. O caso Enfield se tornou um dos episódios mais bem documentados de atividade poltergeist da história. Inspirou livros, documentários e até o filme Invocação do Mal 2. Enfim, né? Que caso doido, assim, sem explicação. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, curte, comenta pra mais, viu? Até o próximo vídeo. Beijos!